Dia 36. Gênesis capítulo 38. Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha do cananeu, Sua, casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz a um filho, e o pai o chamou de Engravidou de novo e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda a um terceiro filho, e o chamou de Selá, quando morava em Quizebe. Quando o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. O filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão. Ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou essa atitude e por isso também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: vá para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo que a filha de sua mulher de Judá morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro do luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná, com o seu amigo Ira, o Adulamita. Alguém contou a Tamar: o seu sogro está vindo em Timná para tosquear as ovelhas. Então ela trocou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu e disfarçou-se e ficou sentada à beira da estrada de Timná, próximo da entrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem e nem ele nem o seu pai falavam em casamento. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Então Judá se dirigiu a ela e lhe disse: vem deitar comigo. Ele não sabia que era a sua nora. Ela perguntou: quanto você me pagará para deitar-me com você? Ele respondeu: mandarei a você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: que garantia me dá de que mandará o pagamento? Judá disse: bem, o que você quer como garantia? Quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando, respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela, e Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá encarregou seu amigo Adulamita de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de levar as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Timná, Ira disse a Judá: não encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. Judá respondeu: que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma, ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela este cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta, pois está grávida. Judá disse: traga-na para fora para que seja queimada. Quando tiraram ela, mandou dizer ao sogro:
estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece de quem é este selo, e este cordão e este cajado. Judá reconheceu-os e disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um pôs a mão para fora. Então a parteira amarrou um fio vermelho no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, e saiu seu irmão, e ela disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por este motivo, deram a ele o nome de Pérez. Logo depois, saiu seu irmão, que estava com fio no pulso. Deram a ele o nome de Zerá. Marcos, capítulo 8. Certo dia, quando uma grande multidão estava reunida outra vez, o povo ficou novamente sem comida. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta gente, porque já estão aqui há 3 dias, e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram-lhes os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Então mandou a multidão sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e deu graças, partiu-os em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que serviram o povo. Eles encontraram também alguns peixinhos. Ele deu graças igualmente por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. A multidão comeu até fartar-se, e ainda ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Havia cerca de 4.000 homens naquele dia. Depois disso, ele os despediu, entrou com seus discípulos no barco e foi para a região de Dalmanuta. Quando os fariseus souberam de sua chegada, vieram interrogar a Jesus. Faça um milagre para nós, disseram eles, algum sinal vindo do céu. Ele suspirou profundamente quando viu isso e disse: por que esta geração pede um sinal vindo do céu? Certamente nenhum sinal lhe será dado. Então ele entrou de volta no barco e os deixou, atravessando para o outro lado do lago. Mas os discípulos se esqueceram de levar pães antes de saírem, do modo que só tinha um pão no barco. Quando estavam fazendo a travessia, Jesus lhe advertiu: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos de Herodes. Que será que ele quer dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Eles concluíam que ele devia estar falando a respeito do seu esquecimento de levar o pão. Jesus percebeu de que eles estavam discutindo e disse: por que vocês estão discutindo acerca de não terem pão? Vocês ainda não entenderam? O coração de vocês está duro demais para perceber isto. Vocês têm os olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram mesmo como foi com os 5.000 homens que foram alimentados com 5 pães? Quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram depois? 12, disseram eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, disseram. Será que vocês ainda não entenderam? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego e rogaram a Jesus que o tocasse e o curasse. Jesus tomou o cego pela mão
e o levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele. Pode ver alguma coisa? Perguntou-lhe Jesus. O homem olhou em volta. Sim, disse ele. Vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem árvores andando. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem, e quando os seus olhos foram abertos, a sua vista estava completamente recuperada, e ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, para junto da família. Não passe pela aldeia, disse ele. Nisso, Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e saíram para as vilas de Cesárea de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou-lhes: Quem o povo pensa que sou eu? Que eles estão dizendo a meu respeito? Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista, responderam os discípulos, e outros dizem que é Elias ou algum outro profeta antigo. Então ele perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Mas Jesus ordenou-lhes que não contassem isso a ninguém. E daí em diante começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei. Ele será morto e depois de 3 dias ressuscitará. Ele falava sobre isso com eles muito abertamente, de modo que Pedro o levou a um lado e chamou sua atenção. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro: Satanás, vá para trás de mim. Você está olhando para isto apenas de um ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Depois ele chamou seus discípulos e o povo e disse: Se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que serão salvos. E qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? E todo aquele que envergonhar de mim e da minha mensagem nesta geração de incredulidade e de pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando voltar na glória do seu Pai com os santos anjos. Jó, capítulo 4. Jó acabou de falar. Elifaz, natural de Temã, respondeu: Será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente, mas há algumas coisas que eu não posso deixar-lhes de dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera. Quando você é tocado, perde a vontade de viver. Não é o seu temor a Deus e a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? Pense um pouco. Por acaso Deus já destruiu um inocente? Onde os íntegros sofrem destruição? Na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esse é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim,
Deus destrói esses homens com sua própria ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Morrerão de fome como um leão velho que não pode mais conseguir alimento, e os filhotes se espalham. Uma grande verdade foi revelada a mim em um grande segredo, que mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. De repente, o temor e o tremor me sobreviveram, e o meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito apareceu diante de mim e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso, o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso, o homem poderá ser mais puro do que o Criador? Deus não pode confiar em seus mensageiros e em seus próprios anjos encontram imperfeições. Que dizer, então, do homem feito do pó da terra, que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre e ninguém se importa. Quando se cortam as cordas de sua barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria.